e depois então estaremos orando pelas crianças, e assim passaremos também a palavra, mas não sem antes ouvirmos também a irmã Negra louvar o Senhor. Nós queremos saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Queremos agradecer a Deus por mais um dia de vida que Ele nos deu. Eu quero agradecer que no ano passado, por essa época, eu fazia um dia que eu tinha feito no hospital. Fiquei 12 dias no hospital, mas Deus me deu graça, eu estou aqui para louvar e agradecer ao nome do Senhor, amém? Enquanto a Mari segue ali, Ju, projeta para mim os avisos, fazendo favor, Ju. Bem rapidinho, enquanto isso o Mário vai arrumando ali. Irmãos, olha, aproveitando esse momento, enquanto o Mário coloca o som, nós vamos ter nessa semana algumas atividades mais. Então, a partir de terça-feira, já que amanhã é feriado, né, segunda, na terça-feira estaremos aqui orando, tanto na terça-feira quanto os outros dias da semana, até na sexta, tá bom? Claro que temos o nosso culto de quinta e o nosso culto de domingo, mas essa semana, não é a primeira semana do ano, é a Semana Mundial de Oração, por isso é CMO lá. Então, todas as noites o templo estará aberto, das 20 horas em diante, até umas 21 horas estaremos aqui orando. Você vem, faz a sua oração, né? Ajoelha-se, senta-se, traga a sua Bíblia, faça a sua leitura, mas não teremos nesse instante nenhuma atividade a não ser a oração no período desses dias, tá bom? Contando que temos o nosso culto na quinta e o nosso culto também no domingo. E depois, nos demais dias, pode passar, João, fazendo um favor. Quarta-feira continua a oração, quinta-feira o nosso culto, pode ir. Isso. Sexta-feira, além da oração, nós temos reunião do conselho, somos obrigados a fazer essas reuniões por causa da nossa reunião do presbitério. E depois, então, nós temos o sábado da oração, e domingo nós temos duas atividades, né? Tanto o nosso culto à noite, quanto também pela manhã. Já que a escola dominical está em recesso, volta no dia 4 de fevereiro, no domingo pela manhã, nós aproveitando também aqui a presença no Brasil do pastor Beto de Cecília, teremos um momento com eles aqui na igreja, às 9 da manhã. E esse momento vai durar todos os domingos de janeiro pela manhã, tá bom? Então, todos os domingos de janeiro, às 9 horas da manhã, nos encontraremos aqui, aqueles que desejarem. A SAF está conduzindo esse trabalho, e o pastor Beto e a irmã Cecília vão compartilhar conosco algumas coisas, tanto das atividades missionárias, quanto também nos instruir com relação a esse tema bíblico, né? Eles estarão aqui presentes e nós também, tá bom, queridos? E a IBD então volta em fevereiro. São esses os avisos da semana. Tudo certo aí, Mário? Eu posso continuar com outras coisas? Está tudo certo? Para ele ir lá, não consegue, né? Deixa eu antes passar para eles dizer justamente, né, isso que o irmão Sérgio falou. No ano passado, inclusive foi para Luiz Alves até, né, Sérgio? Porque pelo período de tempo do ano, os hospitais lotados e tudo mais, o Sérgio teve uma grande dificuldade, né? Teve um risco muito grande e ficou hospitalizado naquele período de fim de ano, né? Assustando todos nós e a família também, mas Deus deu livramento, deu graça, né? E o Sérgio foi vitorioso. E mais um ano passou, né, Sérgio? Deus mais uma vez renovou misericórdia na tua vida, graças a Deus por isso. E assim Deus também cuidou de nós ao longo de todo esse tempo, irmãos. Então é tempo de louvor, de gratidão, é tempo de exaltarmos ao nosso Deus maravilhoso, né? Agradecemos a Ele por tudo. Deus abençoe, queridos. Aleluia! Quantos creem que este Jesus do milagre, Ele está presente aqui nesta noite? Aleluia! Glória a Deus!
meus irmãos, vamos chamar as crianças. Fabíola? Sim? Os pequenos até 8? 6, até 6 anos. Por favor, queridos, até 6 anos. Venha, Miquil. Venha, Miquil. Venha, Joana. Traga um amigo. Irmã Nega, por favor, querida, suba para você louvar o Senhor. Eu já vou pedir para você orar por eles, tá bom? Vamos orar então, queridos. A irmã Nega vai estar orando por eles. Em seguida ela vai louvar o Senhor. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Senhor, obrigada pela vida, obrigada porque o Senhor tem sustentado a cada um de nós, a tua igreja, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse ano estar findando. Só temos te louvar e te adorar e te agradecer. Agora, neste momento, colocamos essas crianças na tua presença, Senhor. Abençoa elas, Senhor Jesus, abençoa os professores, esteja ungindo cada um, Senhor, com a tua graça, com a tua bênção, Senhor, sobre essas crianças, que elas possam aprender mais e mais de Ti, que possa ficar gravado nos seus corações, Pai querido. Abençoa, Senhor, guarda cada uma delas, em nome de Jesus, que nós te louvamos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, amém? E falar com os irmãos e agradecer que mais um ano está findando e a gente só tem que louvar e agradecer, né? E até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Que o santo nome vos está louvando. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou, e mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não
agradecido. Obrigado, de maneira mais uma vitoriosa, com a graça de Deus, né? Durante esse período, apesar das lutas ainda não terem terminado, né, Maneira? Até aqui nos ajudou o Senhor e te ajudou também o Senhor, né? Graças a Deus por isso. Meus irmãos, vamos orar nesse instante mais uma vez, e assim passarmos a palavra de Deus. Feche seus olhos um pouquinho. Querido, obrigado, Senhor, por essa noite, por estarmos, ó Deus, numa data importante, embora assim, ela continua no dia de amanhã, é apenas uma questão de calendário, é verdade, mas data essa que é significativa para a nossa sociedade, pois uma mudança de calendário, onde as coisas se encerram com dezembro, iniciam-se com janeiro, ó Deus, e nós queremos te agradecer, porque sim, um ano passou-se desde a última data dessas, e aqui chegamos com a tua graça. Irmãos foram vitoriosos, irmãos receberam, Senhor, a bênção, alguns continuam no aguardo, Senhor, da atuação, mas aqui todos chegamos, ó Deus, confiantes e sabendo que o Senhor caminha conosco todos os dias da nossa vida. Obrigado por esse privilégio. Graças te damos por tudo, Senhor, toda a provisão que chegou à nossa vida, todo o sustento espiritual que está no nosso coração constantemente, por tua bondade, teu amor, por tudo que o Senhor tem feito. E mais uma vez também aqui, Senhor, unidos nessa noite, glorificando o teu nome, Senhor, queremos que o Senhor fale aos nossos corações. Mais uma vez esse alimento dirige os nossos corações nesse momento, em nome de Jesus te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, abram a Bíblia em Abacuque, profeta Abacuque, um dos profetas menores, o menor escrito, e às vezes é difícil de encontrar, né? Mas logo já chegando próximo aí do Novo Testamento. Se você pegar Mateus e vir para trás, logo você já encontra então o profeta Abacuque. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 2, do verso 1 a 4, e assim meditarmos a palavra de Deus nessa noite. Abacuque, capítulo 2. Ainda tem folhinhas, né? Barulho de folhinhas significa que alguns irmãos ainda não acharam, né? O profeta menor é sempre um pouco mais difícil mesmo pela ordem, né? Ainda tem folhinhas, ó, vai para lá, vai para cá, será que é no novo, será que é no velho? Quem achou, diga amém. Como é difícil mesmo, quem não achou, diga escola dominical. Isso. E aí vamos aprendendo a escritura, né? E hoje a gente tem a facilidade dos smartphones, né? Então, a facilidade é para ser usada, né? Não é uma crítica, mas isso deixa a gente com menos contato com o papel e a gente perde um pouquinho da ordem, porque é fácil de achar lá, né? Quando a gente está usando o smartphone e depois usa o livro impresso. Vamos lá então, queridos. Abacuque, capítulo 2, verso 1 a 4, diz assim a escritura: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir, ou está para cumprir-se, no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Texto especial maravilhoso. Abacuque, o presbiteriano sempre lembra do significado, né, presbiteriano? Abacuque é abraço, né? É impossível esquecer. Abacuque significa abraço, né? E esse profeta tem no seu escrito apenas 3 capítulos. Já usamos inclusive os textos dele para ministrações aqui. Dele é aquela maravilhosa oração que nós temos no final do seu livro, Abacuque, que antecede, né, o seu momento de vida, a Babilônia, né, vindo os caldeus, como diz o texto, vindo assolando todas as regiões da terra e fazendo muitos escravos, quando então chega a Israel, e Israel é levado cativo, né, tempos depois, para a Babilônia. E a partir então dessa ação de Abacuque e também
das coisas que Deus lhe diz, nós traremos algumas reflexões para nós nessa noite. A situação geral da sociedade de Abacuque, a situação política, era muito devastadora. A situação que concerne espiritual também. A situação social da mesma forma. Na verdade, vários períodos, principalmente os profetas, quando você lê os profetas da Escritura, você vai encontrar justamente um momento de crise da nação. E é por isso que vem os profetas, porque a nação está em crise em todos os sentidos, e ela precisa ser alertada pelos profetas a respeito da sua condição, para que Deus então intervenha, e a nação possa receber de Deus uma libertação. Muitas vezes passa por alguma dificuldade, onde vem o castigo, onde então nós encontramos também essa mesma situação aqui em Abacuque, quando os caldeus vêm invadindo todas as nações e acabam passando um trator por cima de Israel. Nós tivemos um pouquinho antes dessa condição de Israel aqui, um reino estabilizado como Josias, por exemplo, quando ele fez uma grande reforma e a nação passou por um período especial espiritual, de reavivamento e de uma obra maravilhosa de Deus através do rei Josias. Mas logo em seguida chegou Jeoaquim, filho do rei Josias, e ele pendeu para aquilo que era errado. E a nação começou então a desviar-se dos caminhos, a adulterar-se com outros deuses, e aí então Deus disse que realmente a nação passaria por algumas dificuldades. Isso tudo a gente encontra não só em outros livros, como 2 Reis, por exemplo, mas no próprio profeta Jeremias e também aqui nos versos 3 e 4, no capítulo 1 que nós não lemos deste livro. Lá no capítulo 1, você não precisa abrir, não, é só uma base para a gente poder entender um pouquinho, chegarmos aqui no 2, quando a gente fez a leitura. O profeta, ele tem perguntas no seu coração, e ele tem dúvidas sinceras. O que é dúvida sincera? Não é duvidar de Deus, não é duvidar da ação de Deus, não é duvidar do poder de Deus, mas são dúvidas sinceras no coração de quando Deus vai fazer algo, quando Deus vai agir. E uma das perguntas de Abacuque para o próprio Deus nas suas orações é: até quando, Senhor? Até quando esse estado da nação? Até quando essa condição de pecado? Até quando a injustiça? Até quando viveremos debaixo dessa condição? E ele faz muitas perguntas ao Senhor. E quando Deus vai responder a Abacuque, lá no verso 6 do capítulo 1, ele diz justamente isso: olha, eu vou levantar, suscitar, diz o texto, suscitarei os caldeus, os babilônicos, suscitarei esse povo para fazer juízo. Aí Abacuque então pensa o seguinte: olha, nós somos o povo de Deus, se a gente está errado, a gente está em pecado, e Deus diz que vai fazer justiça e vai levantar um povo ainda mais ímpio do que acontece na nossa nação, para justamente fazer o seu juízo. Deus vai usar um povo estranho, um povo impiedoso, um povo que mata por prazer para fazer justiça. E ele pergunta: como você usa o ímpio, a Deus? Ele pergunta ao Senhor: como é que o Senhor vai fazer isso? Usar o ímpio? Está no capítulo 1, verso 13. Mas Deus então realmente faz Abacuque enxergar agora no capítulo 2 algumas coisas, quando ele toma uma ação, uma atividade na sua vida e na sua alma. E Abacuque então, quando faz essas perguntas a Deus, ele tem uma crise no seu coração, uma dúvida genuína, uma dúvida sincera. Ele tinha realmente preocupações, ele tinha justamente esse desejo de entender o que estava acontecendo, até que Deus vem então a revelar-se a ele no capítulo 2, e aí por fim no capítulo 3 é toda uma oração reconhecendo o poder de Deus, como Deus age, uma oração lindíssima, que nós já conhecemos, e depois eu retrato um pouquinho do final dessa oração, que são os versos onde mais a gente trabalha quando lembra-se do profeta Abacuque. E realmente existem muitas crises no coração das pessoas, crises existenciais às vezes, crises profissionais ou financeiras, crises ministeriais, crises físicas que nós passamos, emocional, espiritual. E quando a gente olha para um tempo que passou, pensando no próprio ano, nós vamos percebendo que passamos às vezes muitas dessas dificuldades, muitas dúvidas tivemos ao longo do tempo. Não quer dizer que elas vão se cessar de um calendário para o outro, mas a vida tem essas questões. Mas cada vez que chega um momento novo, mesmo que seja uma data, a gente sempre tem algumas expectativas, é inevitável, a sociedade provocou em nós isso. Não tem como, de forma a pensar no calendário, que nós não pensemos um novo ano como um novo ano diferente, seja profissionalmente. Aqueles inclusive que estudam, sempre que surge um novo ano, é realmente um
no novo ano, novas matérias, disciplinas às vezes, né? Novos professores, já está há um ano, né? Com mais idade, principalmente aqueles que são crianças ou já adolescentes, né? Ou jovens, sempre há uma expectativa para o ano novo. A própria igreja pensa assim também, acaba caindo no calendário, né? Conversando um pouco com alguns irmãos, já reservamos, né, algumas datas do novo ano para algumas atividades das sociedades internas, dos departamentos da igreja, né, quando é que vai poder fazer a sua atividade ao longo desse caminho. O calendário é para isso, né? Para a gente marcar, anotar, agendar, e a gente já pensa também isso com relação ao novo ano. Então tudo é influenciado pelo novo ano. Claro, talvez você tenha passado por algumas crises, algumas dificuldades, alguns desafios, algumas questões, né, que influenciaram a sua vida em 2023. Mas quando a gente chega no finalzinho, a gente pensa no novo ano, a gente quer que seja um ano novo diferente, que seja um momento diferente. A gente trabalha anualmente, tanto é que quando a gente nasce, né, a gente não completa aniversário de 5 em 5 anos. Dizem os 60ões, os 70ões, tem que ser assim, né, para não aparecer muito, né? A gente completa aniversário anualmente. O calendário influencia o nosso ano, a nossa idade, ou pelo menos a comemoração dela, né? Tudo é marcado pelo calendário. Mas, de fato, amanhã é só a continuidade do dia de hoje, embora façamos sempre planos, né? E quando a gente pensa no passado, o ano que está passando, antes de entrarmos, né, aqui na mensagem, apenas introduzindo ainda, quando a gente pensa no ano que vai surgir, a gente precisa fazer perspectiva do passado. A gente precisa fazer uma avaliação das coisas que aconteceram. Porque se a gente não faz a avaliação das coisas que aconteceram, a gente não pode projetar o que vai acontecer. E a nossa vida é hoje aquilo, ou o resultado daquilo, né, que a gente passou no passado, que a gente viveu anteriormente. Tudo é uma questão constante, é verdade, né? Mas sempre somos resultado e fruto do passado que nós tivemos. É importante avaliarmos a nossa vida, olharmos para trás o que aconteceu. Coisas boas aconteceram, coisas difíceis também, né? A nossa vida é formada pelas experiências que nós temos. Por isso falei que muitas vezes temos algumas dificuldades, sim, algumas crises, sim. Mas quando eu percebo, por exemplo, a fala de Paulo, né, quando ele olha para o passado, ele olha esquecendo das coisas que para trás ficam, né, e olhando para as que diante de mim são. Paulo tem uma perspectiva do passado não amarrado a ele, no sentido de o passado conduzindo a sua vida daqui para frente. E quando chega no novo ano, né, sempre é bom a gente olhar para o passado, mas fazendo as experiências, ferramentas, né, trampolins, para que a gente viva um novo ano diferente. Não dá para ter amnésia numa data que muda no calendário. Esqueci tudo do passado. Não tem, até porque se a gente esquecesse que o fogo queima, a gente pelaria a mão de novo. A gente não esquece, né? Não podemos ter amnésia, é para não precisarmos experimentarmos as mesmas coisas a todo tempo. Porém, essas coisas não devem ficar marcando o nosso coração para a vida toda, porque senão a gente não se desvencia do passado e acaba tendo um futuro inapropriado naquilo que Deus deseja para nós, um propósito dele para a nossa vida. Então, pensando no texto de Paulo, né, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, não é uma amnésia, e sim olhar o passado, adquirir as experiências, sejam elas positivas ou negativas, mas usar isso como ferramenta para o futuro que chega, para cada dia que se avança na nossa vida. E quando nós olhamos Abacuque, nós percebemos de uma forma geral que crises, dificuldades, desafios não desaparecem com facilidade. E a cada ano que passa, eles se tornam, para alguns até às vezes com mais dificuldade, por causa da idade ou alguma outra coisa, né? Pelo tempo, inclusive, que vai se findando sobre a face da terra. Mas uma coisa é certa, apesar de sabermos que desafios virão, obstáculos teremos, é possível, claro, sempre contarmos com o nosso Deus, para caminharmos a cada dia com a sua graça sobre o nosso coração. E quando nós olhamos Abacuque diante desse momento tão difícil para ele, né, porque concerne, primeiro, uma crise nacional muito grande em todas as suas áreas, segundo, uma justiça divina que chega com gente mais ímpia ainda do que o povo era nesse momento, né, das suas fraquezas espirituais, das suas injustiças sociais, etc. Abacuque, então, agora tem alguns passos aqui no seu capítulo 2 que a gente poderia utilizar. Poderia não, a gente vai utilizar para a gente pensar um pouquinho também na nossa vida. E aí eu dei um nome aqui para a gente poder pensar de alicerces para um novo ano, que
E são 4 coisas que nós encontramos aqui nesses 4 versículos que nós lemos, que nós precisamos ter ao longo da nossa jornada, se sim, a gente querer ter um ano melhor na nossa vida. E quando a gente diz querer ter um ano melhor na nossa vida, pode virar clichê, né? Porque no ano passado a gente pode ter dito isso, no ano que vem diz isso, diz isso, diz isso, e às vezes você pode pensar, não, mas é tudo meio parecido, com altos e baixos. Sim, a vida ela não é, né, numa perspectiva linear. Você começa, nasce e cresce, é adulto e vai até a velhice numa linha absolutamente reta. Não, ela também não é uma linha que cresce a cada instante, né? E você nasce e você vai crescendo, tudo só vai ficando bom e maravilha, e quanto mais você vive, mais bom está. Ela é uma linha ondulada, né? Às vezes está tudo muito bem, às vezes cai um pouquinho, às vezes pode cair mais ainda, depois levanta-se de novo, levanta mais ainda, e a vida tem então essas nuances em todas as áreas da nossa vida, todas as áreas, inclusive a própria fé, né? Que faz com que a gente tenha essas oscilações no nosso coração. E quando eu digo então que a gente pode ter um ano melhor, eu não me refiro exatamente às questões externas da nossa vida, porque essas nuances acontecerão, mas eu me refiro à maneira como a gente lida com essas situações da nossa vida. Porque às vezes passa-se o tempo e nós, dentro mesmo da nossa experiência, da nossa idade, tratamos as situações e essas experiências de vida como se nós nunca tivéssemos as vivido antes. E ao invés de aprendermos o nosso coração, nos tornarmos mais fortes, ou como até inclusive o Noala falou, né, enquanto falava a respeito da confissão, mais santos, né, com um maior entendimento dessas questões da vida humana, às vezes nós passamos pelas mesmas dificuldades e não crescemos no nosso coração. Mas quando nós olhamos a Escritura, quando nós olhamos os personagens da sua vida, as suas experiências, e como nós vamos olhar então esses 4 alicerces em Abacuque, para nós pensarmos um novo momento, que seja um novo calendário, até mesmo no dia de amanhã, porque se renova cada dia a nossa vida aqui, né? Podemos pensar então num crescimento para o nosso coração diante das áreas da nossa vida, principalmente, claro, sempre com relação à fé, com relação à nossa vida com Deus, né? Com relação à nossa vida com Deus. E essas 4 coisas, ou 4 alicerces, vai nos favorecer para a vida toda, na verdade, né? São lembranças que eu trago, você já conhece isso, você já sabe isso, mas eu gostaria que você relembrasse isso comigo nessa noite, e assim pudéssemos adentrar o novo ano, né? Que chega daqui a pouquinho, com essa experiência, com essa expectativa e com esse alimento no nosso coração. Então a primeira coisa que nós podemos encontrar em Abacuque, diante da situação que ele vive, e assim trazermos ao nosso coração nessa noite, para nós continuarmos a nossa jornada de vida, né? Está no verso 1, quando ele usa 3 expressões aqui, né? Ele diz assim, no verso 1 que nós já lemos: por-me-ei, é a primeira expressão e o primeiro verbo. Depois você vai encontrar colocar-me-ei, que é o segundo verbo dessa frase. E em terceiro lugar você vai encontrar vigiarei. 3 coisas, ou 3 expressões, 3 verbos, 3 ações que Abacuque faz logo depois das suas perguntas a Deus. E quando Deus inclusive o responde, o que aconteceria depois de um determinado tempo da nação de Israel e dos caldeus que estavam se aproximando. Por-me-ei, colocar-me-ei e vigiarei. 3 ações. E quando eu olho essas ações, essas expressões ou esses verbos que nós encontramos no verso 1, eu percebo, olhando a Escritura, né, e olhando então as experiências dos homens e das mulheres que nós temos na história bíblica, que eles tiveram em muitos momentos da sua vida iniciativa. Eles geraram ações na sua vida. E eu fico pensando que é impossível, né, para nós, é uma frase já dita, né, por Albert Einstein, se não me engano, de que é impossível nós termos novos resultados praticando as mesmas ações. A gente vai colher as mesmas coisas praticando as mesmas ações. É necessária iniciativa. E o verso 1 deixa uma coisa interessante para nós, quando ele diz assim, né, que ele vai fazer isso, ele vai se pôr, ele vai se colocar, ele vai vigiar, para ver o que Deus dirá com relação à resposta à sua queixa. Talvez você tenha passado um ano de queixas,
A queixa de Abacuque não é aquela queixa no sentido de murmuração. Que nada dá certo, né? A vida é ruim, esse ano não foi legal, nada vai bem, parece que as coisas não acontecem. Não é essa a queixa de Abacuque. A queixa de Abacuque não é uma murmuração, ela é uma dúvida sincera. Ele quer saber o que vai acontecer, o que está acontecendo, o que Deus está fazendo. Ele tem desejo de entender o propósito e o projeto de Deus para a vida do seu povo. Ele faz parte da conjuntura religiosa da sua época, no sentido, só não lembro se ele era sacerdote ou levita agora, mas ele participava das questões do templo e como homem de fé, ele queria saber o que Deus estava para fazer e aguardava uma resposta para a sua queixa. Não sei qual é a sua queixa, se é uma dúvida sincera, ou se são apenas murmurações ao longo da existência e da caminhada, inclusive do ano que passou. Mas o fato talvez não tenha nenhuma dessas duas coisas. Está tudo bem com a sua vida, você não se queixou como Abacuque e também não murmurou como o povo no deserto. Mas se você não ter atitude, se você não tiver ações, se você não tiver iniciativa naquelas coisas que você acha e entende que precisa de uma resposta divina, que precisa de um agir de Deus, que precisa de uma ação do Senhor, se você não agir, os resultados podem ser o mesmo. Não, mas se você não agir e Deus fazer, Deus faz isso também. Muitos personagens não fizeram e Deus agiu, mas boa parte deles tiveram iniciativa e Deus agiu. Seja qualquer coisa que você puder imaginar, até mesmo uma oração. Ele diz que vigiaria. Não é no sentido comum como a gente pensa hoje, vamos fazer uma vigília. Não era isso, era outra coisa. Ele estaria atento, ele estaria buscando, ele estaria esperando a ação de Deus na sua vida. E quando nós olhamos a Escritura Sagrada, nós temos que pensar duas coisas. Sim, há um propósito de Deus que não pode mudar. Sim, há uma ação de Deus ao longo da história que nenhuma intervenção humana poderá fazer com que ela seja diferente. No entanto, dentro dessa soberania de Deus e de todo o propósito de Deus sobre a face da terra e sobre a minha vida, Ele deixou um negócio para nós chamado livre agência. Livre agência. Ele chama-nos a responsabilidade sobre, inclusive, as coisas que acontecem na nossa vida. A gente não pode ser fatalista e dizer assim: aconteceu o que Deus queria e pronto. Isso não foi bom porque Deus queria e pronto, e é assim mesmo, e tudo está tudo bem. A minha vida no ano que está chegando vai ser como Deus quiser, e eu vou levando e vamos ver como é que fica lá no final de novo. Não. Nós temos responsabilidades com o nosso casamento, nós temos responsabilidades com a nossa família, nós temos responsabilidades com a nossa igreja. E Deus deixa um espaço, digo assim, de forma didática, de livre agência, onde eu e você precisamos tomar decisões e termos iniciativa e promover ações na nossa vida. Abacuque disse: eu vou me colocar, eu vou me pôr, eu vou vigiar. Os verbos aqui são na primeira pessoa do singular. Ele vai fazer. Quais são as nossas ações? Se nós queremos realmente que a vida mude, estou falando hoje porque há essa mudança de calendário que mencionei, né? Mas a gente poderia fazer isso em qualquer momento do ano, porque amanhã é um novo dia, é um novo calendário, é uma nova oportunidade. Amanhã, se as misericórdias de Deus se renovarem pela vida mais uma vez, na nossa vida mais uma vez pela manhã, é uma nova oportunidade. O dia de hoje já vai ter passado, assim como passou o dia de ontem, nós já estamos aqui. Mas as decisões que nós tomamos, as ações que nós empreendemos em todas as áreas da nossa vida, construirão o nosso futuro. E nós não podemos apenas dizer que a vida é assim, o casamento é assim, a família é assim, o estudo é assim, a profissão é assim, e a igreja é assim, porque Deus quer ir pronto. Mas tomamos iniciativas que façam com que a nossa vida sejam completamente diferentes. Há uma iniciativa de Jacó, Abraão, Isaac e Jacó, que chama a atenção nossa, iniciativa dele. Diz o texto lá, naquele momento em que ele luta com um anjo, e diz o texto que eles lutaram ao longo de um período de todo o dia, ou toda a noite, não me lembro, à noite? À noite, obrigado, meus irmãos, toda noite. E Jacó disse uma coisa que chama a atenção impressionante, quando ele diz assim:
eu não vou deixar você sair daqui enquanto você não me abençoar. E diz o texto que Jacó lutou com Deus. Lutou com Deus. Houve uma iniciativa na vida de Jacó que transformou a vida dele para sempre. Aí você vai dizer, não, mas é porque Deus queria, e é escolhido, e aconteceu alguma coisa na vida dele, sim. Mas o fato de Deus ser o nosso Deus soberano, ter propósito sobre a nossa vida, não anula a nossa responsabilidade, a nossa iniciativa e a nossa ação. Ele teve a coragem de dizer, olha, tu não vais sair daqui se você não me abençoar. Se tu não me abençoares. E ele foi abençoado. Teve iniciativa e recebeu como Abacuque uma resposta de Deus. Claro, nós não temos outros registros, mas nós não temos nenhuma menção de que outra pessoa tenha recebido uma resposta de Deus como Abacuque teve. Deus o respondeu maravilhosamente. É por isso que há uma mudança, tremenda, poderosa, fantástica, do capítulo 1 para o capítulo 3, passando pelo 2, claro. Na queixa de Abacuque, no capítulo 1, para a oração de Abacuque, no capítulo 3. Ele teve iniciativa. Outra iniciativa teve o personagem, pelo menos um dos personagens da música primeira, do presbítero Hilário e do diácono Cego cantar aqui, o cego Bartimeu. Diz o texto que Jesus passava as portas da cidade, cruzando de uma para a outra. Ali havia um cego, e esse cego começa a gritar desesperadamente a Jesus, para que Jesus venha curar. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A iniciativa chamou a atenção de Jesus. Ninguém chamava Jesus por um nome profético, filho de Davi. Os discípulos quiseram calá-lo, para que ele não incomodasse o mestre, para que ele não viesse atrapalhar ali a andança de Jesus. Mas aquilo chamou a atenção de Jesus. E Jesus vai ter com ele o resultado que nós já conhecemos. Jacó foi abençoado, o cego também, porque teve uma iniciativa no coração. Lembre-me também da mulher do fluxo de sangue. Eu vou usar ela no segundo elemento, no segundo alicerce para a gente, mas ela também serve para o primeiro. Ela teve uma iniciativa no seu coração. Ela pensou, se eu somente tocar nas vestes de Jesus, eu ficarei curado. E ela, como já preguei aqui, inclusive em outros momentos, irmãos também já falaram sobre essa mulher, ela rompe com todos os desafios da sua vida para chegar até Jesus. Desafio geográfico, o sol era quente, ela tem um fluxo de sangue, no calor vocês sabem, nós sabemos, de que o sangue tem mais vazão pelo calor. Ela deixa de lado os obstáculos sociais, porque ela ia tocar, mesmo que seja na veste de um homem. Os obstáculos religiosos, porque ela é considerada impura, uma vez que ela tem um fluxo de sangue, ela não podia tocar em ninguém. E ela vence uma série de obstáculos, do medo, que depois ela é descoberta, de uma certa forma, ela vence o medo. Ela vence tudo, mas com iniciativa. Ela quer receber uma cura, ela já tinha gastado tudo, ela ouve falar de Jesus, ela conhece a fama de Jesus, e ela tem uma iniciativa, eu vou tocar nas vestes de Jesus. E ela tocou, e ela foi curada. Claro, você vai dizer, mas Deus queria curá-la. Mas experimente precisar de emprego e não sair para buscá-lo. E aguardar nos céus o emprego chegar. Pode demorar mais do que esperaríamos, ou do que gostaríamos. Então observe que para mudanças na nossa vida é necessário ações. Para que você tenha uma vida espiritual sadia, é necessário mudanças concretas, iniciativas, ações que façam com que os resultados posteriormente sejam aqueles que você deseja no seu coração. Na sua vida financeira aí, na sua família aí, e assim por diante. Na sua vida profissional também. Na sua velhice também. Eu estou caminhando para a aposentadoria, estou ficando mais velho, estou tendo mais idade. Se você não empreender mudanças, ações, não tiver iniciativa, você pode envelhecer com mais saúde e com menos saúde, inclusive, pensando agora no corpo físico. Todas as áreas. A iniciativa é necessária para qualquer resultado na nossa vida. Qualquer resultado na nossa vida. Por acreditarem em Deus é que tomaram essas decisões. Por esperar em Deus é que tomaram essas decisões. Não foram decisões ao léu, pelo contrário, foram decisões com base realmente
aquilo que sabiam e conheciam a respeito de Deus. Em segundo lugar, o segundo alicerce está no verso 2. O verso 2 diz assim: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão. Quando você olha o verso 3 também, ele diz: porque a visão. E se você olha o verso 1 que nós já lemos, depois da palavra vigiarei, ele diz: para ver. Aparece 2 vezes a palavra visão e aparece então o desejo do profeta Abacuque de ver, de enxergar. Mas esse ver não é apenas uma visualização com os olhos, é no sentido de entendimento, de compreensão, de poder ter uma perspectiva das coisas que estão acontecendo. É mais do que o olho pode enxergar, está além daquilo que se pode ver realmente. É a maneira de entender as coisas, é a maneira de se ver, de enxergar as coisas que estão à nossa volta. Não é ver com os olhos físicos, mas é ver com os olhos da alma. Eu queria entender e compreender qual que era o propósito de Deus na sua vida. A segunda coisa que nós precisamos ter na nossa alma, no nosso coração, na nossa vida, conforme você queira, é enxergar as coisas numa perspectiva diferente. Como a gente lida com pessoas, né? E a gente também é uma pessoa e faz avaliação própria, você certamente faz a sua avaliação própria, a gente percebe ao longo da vida que muitas coisas aconteceram ou foram dessa forma, como é usual, ou seja, o nosso mundo que a gente vive, né? Quando eu falo mundo, não é a terra em si, mas a maneira que a gente vive, é por causa da forma como a gente enxerga as coisas, da forma como a gente vê a família, da forma como a gente vê a igreja, da forma como a gente vê o nosso ministério, da forma como a gente enxerga Deus, da forma como a gente entende o dinheiro. Tanto é que ao longo da nossa experiência a gente cria aprendizado e diz assim: eu sempre pensei assim e via assim, agora eu vejo uma coisa diferente. Com a própria Escritura, que é a revelação constante para o nosso coração, nós aprendemos sempre. E se nós fizermos uma avaliação de como nós somos hoje, né, com relação à fé, à compreensão de Deus, a gente sabe que há 20 anos atrás não era assim. Ou menos tempo, para aqueles que estão menos tempo na presença de Deus, né, a gente pensa, realmente nós mudamos, começamos a ver a Deus, entender a Escritura e compreender o propósito do Senhor, como a gente não compreendia antes. A visão foi aberta, o entendimento clareou-se, e nós passamos a perceber a Deus, a vida, a fé, e todas as coisas são relacionadas à nossa existência numa perspectiva nova e diferente. Então a maneira que a gente enxerga as coisas faz toda a diferença para uma vida melhor. Toda a diferença. Abacuque queria enxergar, ele queria entender. E Deus se revela a ele e diz: olha, você vai enxergar e vai entender. O que você entender, você registra. Ele tinha um objetivo: eu quero aprender, eu quero saber, eu quero conhecer, eu quero entender, eu quero ter a visão variada, e no caso dele, o que concernia as questões e os propósitos de Deus naquele momento e na sua vida naquela hora. E Deus fez com que ele percebesse e tivesse um vislumbre, um entendimento a respeito do propósito de Deus para a sua nação e para aquele momento da sua existência, embora fosse ainda um momento futuro. E quando eu lembro dessa iniciativa, eu percebo que, ou melhor, dessa visão, eu percebo que iniciativa e visão caminham muito juntos. Né? Se você tem só iniciativa, por exemplo, e não tem visão nenhuma, as ações são aleatórias. Você faz, mas não tem um propósito, porque você não entende o que está acontecendo, não compreende o propósito de Deus para a sua vida, por exemplo. Agora, se você tem uma visão, mas você não tem iniciativa, fica só um sonho. Fica só uma coisa que, talvez um dia isso possa acontecer, talvez um dia a minha vida seja melhor, talvez um dia eu seja um instrumento nas mãos de Deus, talvez um dia a espiritualidade minha seja um pouco mais íntima com o Senhor. E você vai passando o tempo, não importa se é os anos ou os dias, e você não tem iniciativa, a visão fica apenas um desejo da alma. Muita gente tem esse desejo da alma, né? Quando eu tiver mais tempo, você vir mais a Deus. Ilusão, né? Deus chama aquele que está bem ocupado. E as pessoas ficam se iludindo. Quando eu tiver mais tempo, quando eu me aposentar, né? Quando meus filhos crescerem, etc, e o tempo vai passando e ela continua a mesma coisa. Tem a visão, mas não tem iniciativa, não age para que aquilo se torne uma realidade na sua vida.
E se não tivermos uma visão clara de Deus, a gente também não tem iniciativa correta. Eu me lembro sempre desses dois personagens, porque eu já usei bastante a vida deles e a própria história, e aí é inevitável lembrar-se desses dois nomes, que é Josué e Caleb. Quando, olhando fisicamente as mesmas coisas que todo mundo está olhando, eles tiveram uma visão, uma perspectiva, um entendimento, um clareamento das coisas que os outros 10 espias não tiveram. Viram a mesma coisa, os gigantes, aquela terra, a alimentação que lá produzia, os habitantes dela, os perigos, os desafios, as crises, os problemas. Mas com a visão clara, eles tiveram uma iniciativa totalmente diferente e obtiveram um resultado que acreditaram que Deus havia lhes dito. E sobre eles vieram as poderosas promessas de Deus quando adentraram a terra prometida. Os outros disseram, não dá para ir, né? Tem um monte de gente que faz isso, às vezes a gente mesmo diz, não é possível, não vai dar. Enquanto alguém está dizendo, é possível e vai dar. Aí o outro chega na frente e a gente não entende por que com a gente não dá. Ou porque a gente tem até uma iniciativa, mas não tem a visão clara, ou porque a gente tem uma visão e acha que é possível, mas não tem iniciativa. E aí os resultados são para os outros que assim as têm. E nós ficamos esperando um dia chover do céu. Não que não chova. Chuva de bênçãos, como a gente pode cantar nos hinos e canta, é realmente uma dádiva divina muito grande. Mas é possível ter iniciativa e visão. E como assim tiveram esses homens, Deus trazer grandes e maravilhosos resultados na nossa vida, embora a vida ainda seja uma onda até chegarmos aos céus, quando ali será em único nível de graça e poder. Outra pessoa é a própria mulher do fluxo de sangue, que eu já mencionei que ela teve iniciativa. E como que ela teve visão? Ela disse, se eu tocar nas vestes de Jesus, eu ficarei curada. Tem alguma outra passagem que diz uma visão parecida? Não tem. Alguém já tinha feito isso para ela copiar? Não. Foi a visão dela que ficou clara. E quando ela enxergou alguma coisa que ainda não tinha acontecido, quando ela viu o impossível que poderia se tornar possível na sua vida, ela teve iniciativa. E as duas coisas caminham muito juntas, iniciativa e visão. Se você tiver essas duas coisas, em qualquer área que for, e eu falo principalmente da vida com Deus, claro, mas você pode aplicar no que você quiser, certamente você terá resultados diferentes. Se você enxergar a sua família abençoada, e você agir para isso, ela se tornará abençoada, claro, com a graça de Deus sempre, com o propósito de Deus sempre, mas se você agindo e enxergando, Deus produzirá os efeitos maravilhosos, porque Ele é um Deus que nos ajuda e age na nossa vida. O Alan cantando ali, orando, na verdade, disse a igreja cheia, né? Esse é um trabalho nosso. Se nós enxergarmos e agirmos para isso, ela pode encher. A título de ter só mais pessoas, não é isso. Mas mais pessoas em santidade, mais pessoas convertidas ao Senhor, mais pessoas em louvor a Deus, mais pessoas aprendendo da palavra de Deus de uma forma correta, mais pessoas a serviço do Senhor. As duas coisas caminham muito juntas. O apóstolo Paulo, se não precisa abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 9, 26, ele diz assim, usando as metáforas, né, que ele gosta de usar, dos corredores, dos lutadores. Ele usa no verso anterior sobre os corredores, mas quando ele fala das lutas, ele diz assim, assim como também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. E eu estava falando da pregação do Evangelho, do anúncio das boas novas. Ele diz, olha, eu não faço de qualquer jeito, eu não ajo em qualquer situação, mas eu tenho visão, eu tenho meta, eu sei o que estou fazendo, eu tenho clareza do propósito de Deus para a minha vida, e eu ajo em decorrência da visão que eu tive, do propósito claro que está no meu coração. Nós precisamos enxergar as coisas, as possibilidades, termos iniciativas e assim colhermos os resultados de Deus na nossa vida. Terceiro lugar, versículo de número 3, diz assim,
Então a Escritura, lá no finalzinho, para ser mais objetivo, se tardar, espera, ou esperam, como está no texto, porque certamente virá e não tardará. O terceiro alicerce da nossa vida, para que realmente tenhamos uma mudança concreta na nossa existência, é a esperança. Lembre-se que nós estamos lidando com coisas espirituais, não são materiais, são espirituais. Embora profissão, finanças precisem de aplicações de alicerces para que tenham resultados diferentes, estamos falando da vida espiritual, e a vida espiritual, sim, tem propósito de Deus envolvido. Nós devemos ter iniciativa, enxergarmos lá adiante, mas nesse período de tempo esperarmos, termos esperança nas coisas de Deus, nas coisas que Deus faz. E a esperança, como diz a palavra de Deus, não é uma esperança vaga e vazia, mas uma esperança concreta no poder de Deus, que não falha. Se tardar, espera, porque não vai falhar. Não vai falhar. Não vai falhar. Não é uma esperança humana, não é uma esperança falha, mas é um aguardo paciente nas promessas de Deus para a nossa vida. Um aguardo paciente, um aguardo constante, sistemático, espiritual, uma paciência fruto do Espírito Santo, em aguardar e esperar o grande propósito de Deus na nossa vida, a ação dele, o agir de Deus, os resultados que emanam, não simplesmente de um toma lá da cá, eu faço assim e o resultado já está pronto, é garantido. Não. Mas de mergulharmos debaixo da ação de Deus, para que, tendo iniciativa e enxergando as possibilidades que só Deus pode trazer, aguardarmos pacientemente a ação de Deus sobre a nossa vida. Enquanto, principalmente na época que nós vivemos, onde as pessoas buscam um resultado rápido, na geração fast food, geração micro-ondas, onde tudo é muito rápido, geração smartphone, e também a nossa, onde tudo é muito rápido, A irmã Cecília escreve de Guiné-Bissau, e em seguida a gente já tem a mensagem dela aqui, rapidamente, coisa que nós nunca tínhamos visto antes na história. Deus não trabalha da mesma maneira. Ele ouve a oração instantaneamente, ou até melhor, antes mesmo de você ter nascido. Ele já ouviu a sua oração, mas Ele tem uma maneira ideal e poderosa de fazer com que as nossas iniciativas e visões se transformem em resultados. Eu digo isso porque algumas das promessas que Deus faz no próprio livro de Abacuque, Ele não viu, Ele não alcançou, mas Ele teve a capacidade de louvar a Deus e de construir a oração do capítulo 3, que é um lindo hino, por causa da esperança no seu coração. Quando ele entendeu que essa esperança não seria falha, mas que Deus, que disse que não tarda e não falha, iria realizar na sua nação aquilo que ele percebeu quando Deus clareou a sua visão e ele entendeu as coisas. E ele aguardou pacientemente, embora não tenha alcançado no primeiro momento, ele sabia que Deus realizaria tudo aquilo que prometeu ao seu servo, ao profeta Abacuque. Quando nós, não precisa abrir, olhamos alguns textos da Escritura, eu vou citar apenas dois para que possamos nos alimentarmos da palavra. O Salmo 146, verso 5 diz assim: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Mencionei o 6. Cuja esperança está no Senhor seu Deus. O que alimenta a nossa alma, um dos alicerces que alimenta a nossa alma, à medida que nós vamos avançando no calendário, no tempo, no ano que se inicia, é a esperança do nosso coração. A diferença de homens e mulheres que, apesar dos desafios externos, mantêm o seu coração num
num ritmo elevado de comunhão e de intimidade com Deus, é porque eles conseguem estar alicerçados na esperança da sua alma em Deus, na esperança do seu coração no Senhor. Não esperança falha, como já disse. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses que tinham dúvidas a respeito daqueles que morriam, ele diz: olha, não quero, meus irmãos, que vocês sejam sem conhecimento, sem visão, sem clareza com relação aos que dormem, mas que vocês tenham esperança nos seus corações. Não sejam como os demais, sem esperança, disse o apóstolo Paulo. A esperança é uma das virtudes teologais, como eu já disse aqui várias vezes, né? Um dos tripés: fé, amor e esperança. Se tirar um dos três, a nossa vida espiritual fica manca. Precisamos de esperança constantemente. A esperança é alimento para a nossa alma. Quando enxergamos, quando tomamos a iniciativa, quando agimos e esperamos no Senhor, coisas profundas e maravilhosas acontecem na nossa alma. O mundo externo pode estar um caos, uma crise, como Abacuque via, mas o coração passa a ficar transformado pelo poder e pela palavra de Deus. E nós começamos, ainda que a gente não veja o resultado imediato, nós começamos a perceber a ação de Deus na história, a ação de Deus na nossa vida, a ação de Deus maior do que o nosso próprio momento de existência humana, mas algo muito maior, mais profundo, algo que realmente muda e transforma profundamente o nosso coração à medida que nós vamos avançando na existência humana. Começar um ano, ou viver a vida, ou avançar os dias sem esperança, é estar condenado ao fracasso espiritual. Esperança é um dos alicerces para alguns resultados da nossa vida especiais diante da ação de Deus. Em Hebreus, no capítulo 10, verso 23, diz: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Sem vacilar, guardemos a confissão das boas novas, a confissão do nosso amor e serviço a Deus, a confissão da fé, porque Ele é fiel e Ele faz aquilo que Ele promete. Em quarto lugar, quarto alicerce, está no versículo número 4: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. O quarto alicerce é a fé. O quarto alicerce é a fé. A Bíblia diz em Romanos, ou melhor, em Hebreus, no capítulo 11, verso 6, o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Abacuque creu e Deus agiu. Abacuque buscou e Deus o recompensou pela sua busca. Ele se colocou, ele se pôs, ele vigiou, a visão foi clareada. Deus o alimentou de esperança e ele aguardou a promessa de Deus. Embora no caso dele não tenha visto historicamente, como mencionei, ele encheu-se de esperança e construiu a sua oração no capítulo 3. E foi motivado por Deus em fé, a acreditar, apesar do caos e das crises, apesar dos desafios da vida humana, apesar dos problemas das nações, apesar das dificuldades da existência do homem. Ele foi motivado a crer, e a fé é extremamente necessária para todo e qualquer resultado na nossa vida. Nós estamos lidando com Deus. Logo, embora eu faça uma separação didática muitas vezes do que é material e do que é espiritual, a Bíblia nos ensina que para aqueles que são espirituais, tudo é espiritual. Em todas as áreas da nossa vida, a fé se faz tremendamente necessária. E ao contrário da queixa, dúvida sincera, a falta de fé é quando nós duvidamos que Deus realmente pode fazer da nossa vida uma vida ainda mais especial. É quando nós achamos que amanhã será igual e não será um dia igual. É quando nós não percebemos, até por falta de visão às vezes, e por isso não temos iniciativa, de que realmente podemos construir uma carreira espiritual acima da média, ou pelo menos um pouco mais elevada do que já estamos tendo.
E não desistimos jamais, mas pelo contrário, cremos que Deus pode fazer coisas maravilhosas na nossa vida, na nossa existência. Hebreus continua ainda no capítulo 11 agora, porque lá é o momento onde se trata a respeito da fé, e inicia-se a galeria dos heróis da fé. O autor vai escrever o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Observe como também andam juntas, assim como a iniciativa e a visão. A fé é a certeza daquilo que eu tenho esperança. E continua o texto dizendo: a convicção de fatos que se não veem, exatamente o que Abacuque teve. Ele não viu nada, absolutamente nada, mas Deus disse que ele creu. E a fé mudou, não externa. O mundo continuava se enchendo de ondas. As dificuldades estavam por todo lado. A injustiça batia as portas. Mas ele creu. E o coração dele mudou completamente. Talvez, em algum momento, Deus não haja externamente na sua existência. Mas Ele pode mudar profundamente a sua maneira de ver as coisas. Ele pode mudar profundamente a maneira de você relacionar-se com Ele. Ele pode mudar profundamente todas as coisas do nosso coração, que são cheios de traumas, cheios de dificuldades, cheios de mazelas, cheios de queixas, às vezes na forma de murmuração, inclusive, e transformar o nosso coração num poço de graça, de possibilidades, de uma vida melhor com Deus, de uma espiritualidade sadia, a sermos instrumento nas mãos de Deus de forma poderosa. E ele vai então dizendo assim ainda mais, é do 1 ao 3: pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível vem existindo das coisas que não parecem. A fé foi o que alimentou homens e mulheres ao longo de toda a história. Inclusive, se pensarmos como o próprio modelo de Abacuque, todos os heróis, inclusive da galeria da fé de Hebreus 11, e até mesmo aqueles homens que vieram ao longo da história da igreja, até agora, eles esperaram, e algumas das coisas da vida deles também não aconteceram. Eu me refiro aos céus, por exemplo. Aguardaram os céus, já estão lá, no estado de bem-aventurança, mas não viram a volta de Jesus. Mas espera, porque não vai falhar. E ainda que alguns a tenham por tardia, como diz o apóstolo Pedro, ela não tarda, é no dia certo, no momento ideal. Hebreus 11, 17 e 19: pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava ele mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamado tua descendência. Por quê? Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Ou seja, ele não morreu, mas lá ele foi salvo pelo Cordeiro. A fé de Abraão lhe deu iniciativa, ele fez com que ele pudesse enxergar e ter uma visão daquilo que não existia. Deus pode ressuscitar o meu filho. E com essa esperança e fé no coração, ele seguiu até o Monte Moriá. E com a lenha nas costas e um filho, então já era provavelmente um rapagote mais forte, né? Não era uma criança, mas já era um moço pelo menos. O rapaz não era bobo, disse: pai, a gente tem aqui todos os instrumentos para o sacrifício. É a lenha, o cutelo, o fogo, tudo que precisa, mas falta uma coisa. Falta o cordeiro, falta o sacrifício. E Abraão disse para ele: Deus proverá. Ele creu que Deus ia prover. Fosse o cordeiro, como aconteceu, fosse a ressurreição por Deus do seu filho. E com essa visão no coração, e cheio de iniciativa, partiu para aquele lugar. E no caso de Abraão, como muitos outros homens e mulheres da Escritura, o resultado foi plenamente imediato. Deus fez um milagre na vida daquele homem e do seu filho, e na vida de muitas outras pessoas. Fé que Deus cumpre suas promessas. Fé que Deus está governando soberanamente todas
todas as coisas, foi o que Abacuque viu. Vem a nação babilônica, mas Deus é governante sobre todas as coisas. O justo viverá da fé, a expressão que aparece em Romanos, em Gálatas, também em Hebreus, 4 vezes na Escritura. Uma aqui em Abacuque, 3 vezes no Novo Testamento. Expressão que cunhou a iniciativa e a visão da reforma protestante. E com esperança e fé, homens deram a sua vida para que a sociedade mudasse. E a expressão, justo viverá da fé, sacudiu plenamente a sociedade da Idade Média, produzindo um dos maiores movimentos da fé cristã em toda a história da igreja. Por causa da fé de homens que acreditaram e com esperança nos seus corações tomaram a iniciativa pela visão que tiveram e obtiveram resultados extraordinários na sua vida. Coisas que eram impossíveis, aparentemente, naquele tempo. Mas quando eles assim procederam, quando esses 4 alicerces estiveram na sua vida, Deus olhou para os céus, e o resultado foi estrondoso e maravilhoso sobre as suas vidas, e também sobre a vida de muitas outras pessoas, inclusive respingando até nós no dia de hoje. Então, meus irmãos, hoje, olhando para Abacuque e percebendo os alicerces da sua vida, iniciativa ou ação, visão, esperança e fé, sigamos a jornada da carreira cristã, tendo alicerces concretos no nosso coração, para que realmente tenhamos resultados adequados, saudáveis, especiais e maravilhosos na presença do nosso Deus. E tenhamos sim, pensando no calendário, um ano cheio de vida, um ano cheio de paz, um ano de espiritualidade sadia e maravilhosa. O que você espera para o próximo ano? Para a nossa reflexão, pergunto: você está disposto a ter realmente um ano novo, diferente? Mergulhe na palavra de Deus e assim obtenha resultados espirituais maravilhosos, porque Deus é um Deus que age profundamente na nossa vida. E para encerrar somente a leitura do verso 17 e 18 do capítulo 3 de Abacuque, depois de arrazoar com Deus, clarear a visão, ele escreve essa poesia, e no final dela ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, dos currais não haja gado, todavia eu me aprego no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Um Abacuque totalmente diferente do primeiro capítulo, cheio de confiança, esperança e fé no seu coração. Então, meu irmão, haja, abra os seus olhos, espere no Senhor e creia que pode agir, e você também terá resultados maravilhosos na sua vida. Feche seus olhos um pouquinho, oremos ao Senhor nesta hora. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque estamos juntos, olhando para a Tua palavra, para as coisas do Senhor. Obrigado porque aprendemos nessa noite com a vida de Abacuque, Senhor. Ele experimentou a ação de Deus no seu coração, mesmo diante das suas queixas, ó Pai, quando precisava entender o seu coração o que estava acontecendo, buscou o Senhor. O Senhor trouxe a ele, ó Pai, o que era necessário para que o coração dele tivesse uma transformação profunda. Embora alguns resultados externos acontecessem depois de um grande tempo, a vida de Abacuque foi transformada para sempre. E é isso, na verdade, que precisamos no nosso coração nessa noite. O mundo continuará a ser mundo, a sociedade continuará a ser sociedade. Talvez, ó Deus, não tenhamos respostas na política, talvez, ó Deus, não tenhamos na educação, não tenhamos respostas, ó Deus, na economia, mas teremos, ó Deus, as respostas quando entregarmos a nossa vida completamente ao Senhor. E com esperança e fé, ó Deus, olhando aquilo que é possível, na graça e no poder do Espírito Santo nos nossos corações, agimos, ó Deus, a partir de já, para que a nossa vida não seja mais a mesma.
mas seja uma vida totalmente nova, uma vida especial, uma vida maravilhosa. Não só por causa do ano novo, do calendário que muda, Senhor, mas pela necessidade que realmente temos de uma vida transformada e mudada. Uma vida com Deus, uma vida que agrada ao Senhor, uma vida espiritualmente sadia, valorosa. A enxergarmos o Senhor nas coisas, ó Deus, da nossa existência, em cada detalhe, inclusive. E assim, meu Deus, com esperança, com fé, tomarmos, ó Deus, decisões e também agirmos, ó Pai, de maneira que esses resultados especiais da Tua Palavra, das Suas promessas, ó Deus, daquilo que é espiritual, daquilo que é de comunhão com Deus, intimidade com o Senhor, estejam no nosso coração e na nossa existência. Ajuda-nos, ó Deus. Aqui viemos nessa noite para Te agradecer, sim, para refletirmos, sim, ó Deus, inclusive para fazer uma, ainda que breve, mas retrospectiva, Senhor, da nossa vida que está passando. Mas muito mais que isso, ó Deus, a encontrarmos razão, a encontrarmos, ó Deus, força, ânimo, alegria, fé, esperança para os dias que se seguem. Inclusive, ó Deus, sim, há muitas pessoas que estão aqui nessa noite, ó Deus, e que têm suas dificuldades, talvez na casa, talvez no trabalho, talvez, ó Deus, no seu próprio coração. Alguns talvez se queixam e dizem: até quando, Senhor? Alguns estão em busca, ó Deus, de uma resposta. Alguns estão